Oi, meu nome é Alexandre Lobo e a gente vai falar hoje sobre curva ABC. Muita gente escuta por aí falar sobre curva ABC, mas o que realmente é uma curva ABC? Vamos lá? Então, não tenho como falar de curva ABC sem antes falar de Pareto, certo? Então, a gente vai dividir esse vídeo em três partes. Primeiro, um pouquinho de história. Segundo, teoria, onde nessa teoria eu vou mostrar como você consegue montar uma curva ABC lá no Excel. Você sozinho vai conseguir fazer isso. E depois, na prática, a gente vai ver uma ferramenta onde a gente consegue analisar os dados do seu RP, montar uma curva ABC tanto de cliente quanto de produto, sem precisar trocar o RP. A gente só vai analisar os dados que você tem aí. Legal? Então vamos para a teoria, para a parte histórica. Lá no finalzinho do século XVIII, um cara chamado Vilfredo Pareto, um italiano, quer dizer, ele não era italiano, ele era francês, mas filho de pais italianos e viveu na Itália. Ele disse o seguinte: a distribuição da riqueza não se dá de maneira uniforme. A concentração de 80% da riqueza está nas mãos de 20% da população. Forte isso, né? Então vamos ver. A partir dessa afirmação, vários estudiosos comprovaram isso na prática. E a partir desse ponto surgiu a famosa proporção 80-20. Então quando você escuta falar em Pareto, geralmente Pareto vem acompanhado de Pareto 80-20. É daí que se vem essa expressão. E depois de comprovarem isso lá nas riquezas das propriedades das terras da Itália, os teóricos trouxeram isso para dentro das empresas no dia de hoje. E eles comprovaram o seguinte: 80% do faturamento de uma empresa está na mão de 20% dos clientes. 80% do faturamento de uma empresa está na mão de 20% dos produtos de cada SKU. 80% dos atrasos de pagamento são por causa de 20% dos clientes e assim por diante. Eu ficaria aqui até amanhã de manhã falando sobre essas proporções que estão aqui no dia a dia. Então chega de teoria e a gente vai para o Excel agora. Legal? Eu tenho aqui no Excel uma relação de clientes e o seu respectivo faturamento. Notem o seguinte: para você fazer uma boa análise de Pareto, é interessante você ter no mínimo o faturamento acumulado dos últimos 6 meses. Não tentem fazer uma curva de Pareto com um período pequeno, que pode ser mascarado principalmente dependendo do ramo de atividade que você tenha. Ok? Então, eu tenho aqui uma planilha com somente 2 colunas, onde eu tenho a razão social e o valor do faturado, e ao mesmo tempo ele está em ordem alfabética. Então o primeiro passo que você tem que fazer é colocar isso em ordem decrescente de valor, e com isso a gente vai descobrir quem é o nosso maior cliente em faturamento. Eu clico aqui, vou em classificar, do maior para o menor, digo que eu vou expandir a seleção, pronto. Então aqui eu já tenho do maior para o menor quem são os meus clientes. Deixa eu botar isso aqui com faturamento assim para ficar mais fácil. Pronto. Então eu tenho aqui a Avícola Rio de Janeiro, é o meu melhor cliente em faturamento. Então a Mercearia Pérola Negra é o segundo e assim por diante. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, não sei se vocês estão enxergando, talvez melhore um pouco. Pronto. Então aqui eu tenho a razão social e o total faturado. Então o próximo passo agora, eu tenho que chegar lá no final da minha planilha. Vou mandar somar. Pronto. Eu tenho aqui um valor de 34 milhões de faturamento desse período. Certo? Volto lá. Então o próximo passo agora é saber quanto um percentual aqui. Só para saber. E eu vou dizer que esta célula vai ser igual a este valor daqui dividido pelo total geral. Ok? Pronto. Então, vou colocar aqui um percentual.
Vou expandir aqui para 2 casas, 3 casas, pronto, tá bom. Então, isso quer dizer o seguinte, que a Avícola Rio de Janeiro representa 2,68 do total do meu faturamento. Vamos ver agora quanto representa cada um. Se eu arrastar agora aqui, vai dar problema. Então, o próximo passo aqui, eu vou colocar aqui dólar B, dólar 202, continua a mesma coisa, e eu vou puxar para cá. Exemplo. Este daqui corresponde a 268, esse aqui 267, e assim eu vou puxar e ele vai me dizendo quanto cada um representa até o último cliente. Então vamos lá até o último cliente. Pronto, já estamos aqui com o percentual de cada cliente, quanto cada cliente desse representa. Legal? Então agora eu preciso saber o meu percentual acumulado. Como é que eu faço isso? Como é o primeiro cliente, eu tenho que botar esse cara aqui, é igual a isso aqui. Agora a próxima célula vai ser igual a célula desse cliente mais a anterior. Vou puxar aqui para baixo só para a gente ter uma noção. Esse primeiro cliente corresponde a 268. O segundo cliente corresponde a 267, mas os dois somados dá 5,35. O terceiro 262, os três somados dá 8%, 10%. Então quer dizer o seguinte, os 4 primeiros clientes representam 10% do faturamento. Legal, né? Então vamos puxar todo mundo aqui até o final. Pronto. Por coincidência, 100% final. Beleza, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou botar mais um aqui, mais uma coluna, vou chamar de ranking. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, terceiro e assim por diante. Então vou puxar aqui, vamos puxar até o final. Então eu tenho um total de 200 clientes, certo? Dessa minha planilha de teste. Eu tenho 200 clientes, então aqui eu tenho o ranking de cada um deles, ok? Deixa eu botar aqui centralizado, mundo. Pronto. Vamos ver se Pareto estava correto. Como é que eu posso chegar a isso? Ele disse o seguinte, que 80% do faturamento corresponde a 20% da quantidade de clientes. Então vou chegar aqui, quando chegar aqui em 80%, aqui, antes de chegar a 80%, ele está me dizendo o quê? 38 clientes de um total de 200 representam 80% do faturamento. Vamos ver se isso é verdade. Vou chamar a calculadora aqui. Aqui está a calculadora. E eu vou pegar então 38. Vou dividir por 200, que é o meu total de clientes. Vou multiplicar por 100. 19. Então, 19% da quantidade de clientes representa 80% do meu faturamento. Certo? Então Pareto está comprovado aqui. Vamos aumentar um pouco e vamos ver agora de onde vem aquela ABC. Então Pareto a gente já entendeu. Vamos voltar a calculadora aqui. Eu vou dizer então aqui, não perder, eu vou dizer que todos os clientes que estão até 80% do meu faturamento eu vou chamar de clientes classe A. Então até aqui são classe A. Poderia botar uma fórmula aqui para já botar o A automático, mas não é o caso. A gente está tentando entender a curva ABC, não é aula de Excel, certo? Então aqui eu vou dizer que então a partir de agora vão ser meus clientes classe B, mas somente até quando eu chegar a 95% do meu faturamento. E todo mundo até o final, até os 100%, vou chamar de classe C. Vamos botar mais bonitinho aqui. Então eu vou dizer o seguinte, que
Esse grupo de clientes aqui, classe A, vou botar ele com uma cor aqui, amarelinho aqui, para a gente ter uma ideia bonitinha. Eu vou chamar de classe A. Os meus clientes classe B, eu vou colocar uma outra cor aqui para chamar a atenção. E meus clientes classe C, eu vou colocar uma outra cor para eles, só para exemplificar. Pronto. Então tenho as três cores aqui representando os clientes A, B e C. Para facilitar a criação do gráfico, eu só vou pegar esta coluna daqui e vou passar para cá, tá? Então eu vou marcar ela aqui, vou recortar, vou marcar aqui e vou colar. Só mudei de posição para ficar mais fácil. E vou marcar essas duas colunas aqui e vamos criar um gráfico. Vou inserir um gráfico. Vou escolher esse aqui. Ok. Vamos diminuir um pouco aqui, que já não importa para mim isso aqui. Vou diminuir aqui, só para a gente ter uma ideia melhor da coisa. E vou aumentar. Vamos aumentar o nosso gráfico. Então, esta daqui é a famosa curva ABC. Este daqui, aqui embaixo eu tenho a quantidade de clientes, são todos os meus clientes aqui, e aqui eu tenho o meu faturamento. Se eu chegar aqui por volta de 80% do meu faturamento, que está basicamente aqui, correspondem a 20% dos meus clientes. Então aqui está comprovado de onde vem a palavra curva, né? Ela faz uma curva. Então aqui eu tenho a curva ABC. Legal? Então vamos sair daqui do Excel, vamos voltar lá para a parte do PowerPoint, que vai ficar mais fácil explicar isso aqui. Ok? Então vamos voltar para lá. Não se desespere. Se você não entendeu, talvez eu tenha feito muito rápido, porque aqui senão o vídeo vai ficar mais longo ainda. Mandem para mim um e-mail, no final desse vídeo vai ter meu e-mail, manda para mim, eu vou devolver para vocês essa planilha que a gente acabou de desenvolver, e aí você vai conseguir, acompanhando com o vídeo, quais foram as formas e o passo a passo de como é que eu cheguei àquela curva, ok? Então, a curva ABC foi essa curva que a gente viu lá, aqui mais bonitinha, fica mais fácil da gente detalhar. Então aqui eu tenho, na parte de baixo, os clientes, 100% dos clientes, e eu tenho aqui o meu faturamento. Vamos diminuir ela aqui para ficar mais fácil. Aqui, essa primeira parte, a gente classificou como A. 20% do total de clientes representam 80% do faturamento. Então, são os clientes mais importantes da empresa. B. Mais 30%, que seria 20 até 50%, eu tenho os clientes classe B, que são os clientes importantes. E os outros 50% restantes de clientes estão na classe C, que são os menos importantes. Por favor, isso aqui eu estou comparando o faturamento. Nada impede que um trabalho de venda bem feito consiga pegar um cliente menos importante e transformar em importante, ou importante e mais importante. Isso aí é outro assunto, aqui é matemático o assunto, mas nós temos outros vídeos falando sobre venda. Isso é outra história, tá? E algumas escolas ainda chamam de classe D, são os clientes que estavam inativos neste período. Então, se eu tirei um intervalo de 6 meses e um determinado cliente tem um ano que ele não compra, ele não vai aparecer na minha curva ABC, mas ele é um classe D. Um dia ele foi cliente e agora está inativo. É mais uma chance de você recuperar esse cliente, certo? Então, para finalizar, a primeira parte da curva ABC é a classe A, que representa 80% do faturamento. Na próxima curva, que seria a B, eu tenho a diferença entre 80% e 95%, que são 15%. E depois de 95 ao 100, eu tenho mais 5. Então, quando se fala de curva ABC, geralmente vem acompanhada de curva ABC 80, 15, 5.
Dependendo do ramo de atividade da sua empresa, talvez esses percentuais aqui mudam, mas o que é mais usado no mercado hoje é curva ABC 80, 15, 5, ok? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui. Nada impede, por exemplo, que a gente analisou clientes, né? Mas a gente poderia ter analisado produtos, por exemplo, e assim por diante. No nosso sistema, a gente costuma dar 3 estrelas para o cliente classe A, 2 estrelas para o cliente classe B e uma única estrela para o cliente classe C, certo? Este daqui é a tela do Android do vendedor lá no front, lá na ponta, lá na hora que ele vai atender um cliente. Aqui eu tenho um cliente, aqui eu tenho outro, tenho outro, tenho outro. Se ele rolar aqui, eu vou ter todos os clientes da carteira dele. E aqui eu mostro a classificação deste cliente na base dele. Então esse cliente aqui são 3 estrelas, então é um cliente A. Cliente 2 estrelas é um cliente B e cliente C com uma única estrela. Quem não viu este vídeo falando sobre roteiro de visita, quem viu gostou muito. Tá? Então quem não viu, está aqui o endereço, só toma cuidado porque maiúsculo e minúsculo aqui faz diferença, tá? Então assista e vocês vão achar interessante também, porque quem viu gostou muito, ok? Vamos agora para a terceira parte do nosso vídeo, onde a gente vai ver o Offboard. É um painel na web, onde você, de onde você estiver, ou até mesmo pelo seu celular, você vai conseguir ver o resultado da sua empresa. Legal? Então vamos lá. Este aqui é o painel, esse aqui é o menu inicial. A gente falou muito de classe ABC de clientes, então não vou rever. Vamos falar agora de classe ABC de produto, por exemplo. Eu clico aqui, eu vejo aqui, já pegando do RP, todos os produtos, faturamento, um ranking bem parecido com o que você enxergou lá no Excel. E aqui a famosa curva ABC. Como eu falei lá que é interessante a gente só analisar dados acima de se mascarar, então eu viria aqui, eu estava só com dezembro de 2017 posicionado, então vamos marcar aqui os últimos 6 meses, por exemplo. Então aqui eu marco quantos meses eu quero, poderia aumentar isso aqui, certo? Então eu tenho aqui os últimos 6 meses, ele já recalculou automaticamente aqui o ranking dos últimos 6 meses, total de 259 produtos, 259 SKUs, e aqui eu tenho a famosa curva ABC, até formar uma cauda longa aqui, até chegar aos 100%. Então aqui eu tenho todo mundo. Se eu posicionar aqui em cima, vocês conseguem ver lá embaixo o produto, qual é a posição dele, qual é o percentual que ele representa e acumulado, se eu estou dentro ou não. Então, por exemplo, se eu chegar aqui em cima de 32 produtos, 32 SKUs representam 80% do meu faturamento. Se vocês fizerem a conta, em cima de 259 SKUs, vocês vão chegar ao seguinte. Vamos lá, vamos pegar a calculadora lá. Vou zerar aqui. Vou pegar 32, vou dividir por 259, vou multiplicar por 100, então representa 12%. 32 produtos representam 80% do meu faturamento em cima de 259. Legal, né? Então aqui você posicionando aqui em cima, você descobre quanto representa esse produto e qual a posição que ele tem lá dentro. Bom, e o assunto sobre curva ABC teoricamente está encerrado. Vocês vão poder mandar e-mail para mim e a gente pode evoluir mais offline sobre isso. Mas vou continuar aqui, eu queria mostrar um pouquinho mais do Offboard para vocês. Vamos pegar aqui no menu principal. Eu consigo ter, por exemplo, aqui eu estou analisando ano, o mês, então aqui eu tenho dezembro de 2017. Essa empresa teste, ela faturou 2,5 milhões neste período. Aqui eu tenho os vendedores, aqui eu tenho os produtos vendidos nesse período e aqui eu tenho os clientes atendidos nesse período. Por exemplo, se eu quiser saber quanto o vendedor Bob Esponja vendeu em dezembro de 2017, eu clico em cima dele, ele já me mostra aqui que ele vendeu 402 mil. Esses daqui são os produtos vendidos pelo Bob Esponja neste período e esses são os clientes que o Bob Esponja atendeu neste período. Legal, né? Agora eu posso fazer filtros, por exemplo, eu quero saber somente da marca Ping Pong.
como é que foi meu faturamento da marca Ping Pong nesse período. Então a marca Ping Pong só faturou R$ 2.200. Esses são os vendedores que venderam a marca Ping Pong. Aqui estão os produtos e aqui estão os clientes que venderam essa marca. Vamos voltar lá. Volto tudo. Eu quero saber, por exemplo, quais foram os clientes que compraram o chip de alho e azeite da Ping Pong. Eu clico em cima dele e aqui somente um cliente comprou este produto e somente o Frankenstein aqui vendeu, certo? Se eu pegar aqui essa cerveja artesanal, quem foi que vendeu? Vendeu a cerveja artesanal Limão Zero, foi vendida para esse cliente e esses foram os vendedores que venderam esse produto. Vamos voltar lá. Tá, então vamos aqui, vendedor ano. Eu clico aqui, eu tenho o ano de 2017 agora inteiro, todos os meses, certo? E aqui uma coisa interessante, esta empresa teste tem 2 supervisores. Eu tenho o supervisor Bin Laden e o supervisor Iron Man. Se eu clicar em cima do supervisor Iron Man, eu vejo todos os vendedores que fazem parte desse time. Se eu clicar em cima do Bin Laden, eu tenho aqui todos os vendedores. E assim, quando eu cliquei no Bin Laden, eu já sei que o Bin Laden faturou 19 milhões do ano de 2017. Este aqui foi mês a mês de cada um. Se eu clicar aqui no elefante cor-de-rosa, por exemplo, eu sei quanto o elefante cor-de-rosa vendeu e mês uma. Vamos checar aqui em mapas das cidades. Então eu tenho aqui todos os meus vendedores, quanto cada vendedor vendeu. Aqui eu tenho as cidades, aqui no mapa eu tenho a minha área de atuação. Então, por exemplo, se eu quero saber, por exemplo, quem é que vende para Cabo Frio em dezembro de 2017? Quem vendeu? Eu clico aqui em Cabo Frio. Me aparece aqui somente a cidade de Cabo Frio. E aqui os vendedores que venderam nessa cidade. Total de 4.900, que é esse cara aqui. E assim por diante. Você pode marcar. Volta lá. Vamos ver aqui mais uma. Rede Zano, por exemplo. Aqui eu estou analisando o mês do ano de 2017. Aqui eu tenho todas as redes de supermercado, né? Todas as lojas. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na rede Periguete, eu clico na rede Periguete, então eu sei aqui o faturamento da rede Periguete durante o ano de 2017. Quanto representa essa rede em relação ao total? Né? Então, posiciono aqui em cima da Xing Ling, eu tenho aqui 14%. A Xing Ling representa 14% do meu faturamento. E assim por diante. Vou tentar correr, senão o vídeo fica muito longo. Esse aqui tem uma outra posição legal. Ó. Evolução anual de faturamento. Aqui eu tenho, analisando os últimos, 2014, 15, 16, 17. Esse gráfico diz o seguinte, que em 2016 eu cresci 25% em relação ao ano anterior. Por exemplo, se eu clico em cima de 2016, eu vejo todos os meses de 2016 e quanto eu cresci. Por exemplo, no mês de maio de 2016, eu cresci 37% em relação a maio do ano anterior. Tá? Então aqui eu digo que eu cresci em 2016, mas fiquei quase 0 a 0 aqui no ano de 2017. Se eu clicar aqui, eu sei quanto eu cresci, quanto eu caí mês a mês em relação ao período anterior. Legal, né? Bom, senhores, então outra coisa, evolução mensal. Esses dados aqui eles foram tirados em 22/12 de 2017. Então, comparando com o mesmo período do mês anterior, 22/11, de 1/11 a 22/11 contra 1/12 a 22/12, eu sei que eu já cresci no meu faturamento 24%. Cresci em quantidade de caixas 22% e assim por diante. A mesma coisa aqui você analisa vendedor a vendedor. Como é que foi o Bob Esponja nesse período? O Bob Esponja real aqui cresceu 41% e vendeu mais caixas também e assim por diante. Bom, para finalizar, eu posso pegar aqui família, por exemplo. Eu tenho aqui a família de café, família de biscoito, família de bala e assim por diante. Você consegue ver quanto representa cada um em cima dos períodos que você conseguiu traçar. Por exemplo, eu quero saber, não dezembro, eu quero saber em agosto.
Pronto. Aqui o agosto, quanto representou cada família nesse período. Legal? Vamos fechar porque a gente já falou demais, né? Vamos voltar para o nosso PowerPoint. Esse aqui é meu e-mail, esse aqui é meu contato. Se vocês quiserem, repetindo, se vocês quiserem a planilha que vocês viram lá, é só pedir por e-mail que eu mando a mesma planilha, só para vocês entenderem a fórmula e como é que foi passado. Se vocês quiserem analisar na web esse offboard dessa empresa de teste, manda o e-mail que eu mando o link. E se vocês quiserem analisar os dados reais da empresa que vocês têm, fala comigo também, que a gente dá um jeito e prepara um produto para vocês. Beleza? Então aguardo o e-mail e até a próxima. Valeu!